Olá, boa noite. Boa noite. Boa Boa noite a noite. todos. Bem-vindos. Vamos só aqui dar 2 minutinhos, que eu acho que ainda há aqui uns colegas a tentar entrar e que não entraram. Ok. E depois vamos avançar aqui com mais um webinar. Eu vou só aqui mudar o meu fundo para um mais consentâneo aqui com o tema. Este tem mais a ver com o tema de hoje. Ora, penso que é só mais este colega que está a entrar. Bom, se mais alguém entrar, cá estaremos para o receber. Então, mais uma vez, boa noite a todos, bem-vindos. Hoje vamos falar um bocadinho aqui de Big Data. Big Data que, ao fim e ao cabo, hoje em dia está em todo o lado. O conceito de Big Data acaba por ser o quê? Acaba por ser todos os dados que hoje em dia trocamos e que está aí no vosso ecrã, que são 40 exabytes, que é assim uma coisa, para mim, inimaginável em termos de tamanho, mas que todos os dias, a toda a hora, estamos a trocar dados em grande volume. Imaginem os telemóveis, os computadores, os servidores, os eletrodomésticos com a internet das coisas, tudo isso está a gerar por minuto aquilo que vocês têm agora aí nos vossos ecrãs, em termos de dados. Portanto, 2,1 milhões, 3,1 milhões no Google, depois o Facebook, o YouTube. Portanto, tudo isto está a gerar milhares de milhões de dados de Big Data. Então podemos definir o conceito de Big Data como sendo os conjuntos de dados que são muito amplos e que precisam de ferramentas especialmente preparadas para lidar precisamente com esses grandes volumes. A maneira mais hábil e mais ágil que foi encontrada para gerir isto, e também a maneira mais simplista é analisar essas grandes quantidades de dados para depois gerarem resultados importantes e que dificilmente seriam alcançáveis se nós não tivéssemos estes cenários de Big Data. Então, trocamos milhões de e-mails por dia, milhares de transações bancárias a cada segundo, soluções sofisticadas que vão gerindo as fábricas, os supermercados, os hipermercados, hoje em dia até os ginásios têm máquinas perfeitamente automatizadas e que vão buscar programas à internet a todo o instante. Quando nos ligamos a um tapete rolante, quando nos ligamos a uma bicicleta de spinning que tem lá um microcomputador, parece quase um pequeno tablet com os programas, está tudo a mandar e a receber dados da internet. E isso é importantíssimo percebermos o porquê de como é que se trabalha isso hoje em dia. Então, existem sistemas de ERP, de tratamentos de dados, que coordenam os setores de várias companhias, e hoje em dia a frase-chave é: a informação é valor, a informação é poder. Então, se uma empresa conseguir utilizar os dados de uma forma inteligente, consegue melhorar a forma de vender o seu produto, consegue criar estratégias de marketing mais eficientes e consegue cortar gastos e produzir, evitando desperdício de recursos. Portanto, tudo isso tem aqui influência nesta questão do Big Data. O Big Data é um nome que foi criado relativamente há pouco tempo e que significa que só há pouco tempo é que as empresas e as grandes empresas descobriram a necessidade de fazer uso das suas grandes bases de dados. Então, há departamentos
TI, de IT, se quisermos dizer em inglês, que fazem o chamado data mining. O que é o data mining? Mining, como o nome indica em inglês, é minerar, não é? Portanto, é como retirar de uma mina o ouro, ou a prata, ou o ferro, ou por aí fora. Aqui retiram-se o quê? Retiram-se dados da internet. E esses dados que são retirados da internet são trabalhados e são depois colocados ao serviço das intenções e dos propósitos das empresas. Isto através de aplicações precisamente de data mining, de business intelligence, ou seja, de aquilo que antigamente era quase os espiões que faziam, não é? O intelligence hoje em dia é feito nas empresas, o business intelligence, e a ferramenta cada vez mais utilizada, que são os CRMs, que são os Customer Relationship Management, ou seja, são softwares de gestão de relações com os clientes. Isto é cada vez mais utilizado, nomeadamente na administração pública. Portanto, o que é que estes CRMs fazem? São softwares que recebem pedidos, dão respostas aos pedidos, têm a capacidade de gerar newsletters também, têm a capacidade de prestar serviços como se forem um balcão digital, portanto, onde nós podemos obter, por exemplo, nesta pandemia, um exemplo, consegue-se renovar o cartão do cidadão na web e através da SMS. Esses dados são registados num CRM, num software que gera as relações com os clientes. Neste caso, os clientes são os cidadãos que têm esse serviço de renovação ao seu dispor. Mas a proposta das soluções de Big Data, neste caso, é oferecer uma abordagem ampla, uma abordagem aberta no tratamento do caos, que são os dados que circulam na web. Porque se nós pensarmos, a toda a hora e a todo o instante estão a ser enviados dados de todos os tipos que nós possamos imaginar para a web. Se não houver uma gestão destes dados, é o caos, é mesmo isso. Então, por que é tão importante a questão da Big Data? Se nós pensarmos um bocadinho em termos históricos, os nossos avanços em termos de informática, em termos da capacidade de computar, permitem-nos guardar, organizar, analisar tudo o que são dados, cada vez com maior facilidade e com maior frequência. O que é que isto vai fazer? Vai fazer que em menor tempo haja maior capacidade de processamento. E isto vai gerar, o melhor exemplo que eu tenho para vos dar são as bolsas, que têm algoritmos automáticos que compram e vendem ao milésimo de segundo, gerando lucros automáticos para as grandes corretoras e para os grandes bancos. Sendo que a nós nem nos passa nada à frente, não é? Nós nem conseguimos ter essa ideia. Então, imaginemos, nós temos em casa frigoríficos, televisões, máquinas de lavar, cafeteiras elétricas, bimbis, etc, etc, etc. Isto sem contar com os tablets, os telemóveis e os computadores, não é? Porque esses já sabemos, já olhamos para eles como máquinas informáticas. Mas o frigorífico, cada vez mais, estes eletrodomésticos são inteligentes e fazem parte de uma coisa que dentro do Big Data se chama a Internet das Coisas. A Internet das Coisas é, neste momento, provavelmente, o que está a mandar e a receber mais dados para o Big Data. Porquê? Porque nós nem nos apercebemos desses dados, não é? São coisas que estão a funcionar sozinhas, de forma autónoma. Portanto, está sempre a consumir, sempre a enviar, sempre a receber.
Nas últimas décadas houve uma grande alteração na própria internet. Por exemplo, outro advento que veio gerar milhares de milhões de exabytes são as redes sociais, porque também a todo o segundo há alguém a publicar alguma coisa, uma fotografia, um vídeo, um link, um pensamento, uma parvoíce, desculpem a expressão, há sempre alguém a publicar qualquer coisa a todo o segundo. E isto gera Big Data, dados, muitos dados. Compras online, a pandemia é um exemplo do crescimento exponencial que as compras online tiveram. Não estou só a falar das compras da Amazon, que já existiam, nem dos hipermercados, mas temos o Uber Eats, temos a Glovo, temos todas essas empresas que entregam tudo em casa. Eu no domingo não quis ir ao supermercado e acabaram-se-me os garrafões de água. E eu mandei um Glovo e vieram-me trazer a casa 5 garrafões de água. Portanto, eu não queria ir para o supermercado porque havia aquela restrição da hora, não é? E já era muito perto da 1 da tarde e eu pensei assim, isto vai estar pejado de gente cheia de Covid e eu não vou buscar uns garrafões de água, não vou arriscar. Então pedi à Glovo, a Glovo levou-me 70 cêntimos de taxa para me entregar 5 garrafões de água em casa. Portanto, e eu o que é que gerei? Gerei dados do meu pedido, eles geraram dados da resposta, do pagamento do banco, tudo isso gerou dados. Agora imaginem isto multiplicado por 6 mil milhões de pessoas, né? Que é mais ou menos o que existe hoje em dia à superfície da Terra. Pronto, nem toda a gente usa isto, mas retiremos aqui se calhar 2 mil milhões, 4 mil milhões estão ligados. Portanto, é muita gente a mandar dados. As tecnologias atuais permitem aumentar então exponencialmente a quantidade de informações. E o Big Data, que é a gestão destes dados, pretende o quê? Pretende ajudar na gestão desta tarefa. Porquê? Porque as nossas ferramentas individuais, os nossos servidores individuais já não conseguem gerir esses dados só por si. Então precisam da ajuda destes data centers, destes gestores de Big Data. Exemplos de gestores de Big Data e de computação em cloud, porque estão pegados, não é? A Google é um exemplo gigante disso. Em Portugal, a nossa PT, entre aspas, a Altice, que tem centros de Big Data, nomeadamente o centro da Covilhã, que é uma coisa gigante, mesmo a nível europeu, é uma coisa gigante. Os chineses, a Xiaomi, a Huawei, têm centros de Big Data gigantescos. Na América há centros de Big Data também da Oracle, por exemplo, em termos de bases de dados, coisas assustadoras. Portanto, tudo isto são as ferramentas que estão preparadas no backbone, na espinha dorsal da web, para nos ajudar a gerir e a tratar os dados. Isto pode ser feito de forma de uma análise convencional, que é a análise estatística, mas pode ser feito através também de um funil muito mais largo, que é analisar tudo, misturar, espremer e depois dar resultados concretos para bases de dados, que é essa imagem que está aí a passar no vosso ecrã. É precisamente isso. Eu vou até voltar aqui atrás uns segundinhos, que é a análise convencional, a estatística convencional, em que cada processo entra de uma vez, é tratado, e aqui todos os processos entram em simultâneo no tal funil grande, são tratados e saem separados por tipo. Para quê? Para várias bases de dados. Este símbolo do cilindro é o símbolo informático das bases de dados, cada um tratado já com uma saída completamente distinta. Então, o que é que é importante? Importante referir aqui alguns fatores. Volume, cada vez maiores quantidades de dados, mas importante é também a velocidade do tratamento de dados, em que
A velocidade vai influir em 3 operações fundamentais do tratamento de dados, que é a obtenção de dados, a gravação de dados e a atualização de dados. A velocidade trabalha em cima destas 3 operações que são importantíssimas em tempo real. Depois, o crescimento exponencial e a possibilidade de crescimento exponencial das bases de dados, porque imaginem se nós tivermos uma base de dados que não cresce, que não cresce exponencialmente, não acompanha o crescimento dos dados, não conseguimos tratar também os dados com essa qualidade. E outro aspecto importante, além do volume e da velocidade, é a variedade de dados. A variedade de dados hoje em dia não é a mesma que era há alguns anos. Temos vídeo, temos áudio, temos bases de dados, temos tabelas, temos documentos escritos, temos programação, temos jogos, temos scripts que provêm das mais variadíssimas origens, e tudo isso é também tratado em Big Data, naquele funil largo. Outra coisa muito importante, a veracidade dos dados, ou seja, a veracidade é aquilo que nos garante que os nossos dados não são algo que nos possa vir a prejudicar no futuro, ou seja, são fidedignos, não é? E isso é muito importante. Então, somamos aqui volume, velocidade, variedade, veracidade. Quatro Vs que são já aqui bem conhecidos, mas eles são 5, que é o último V, é o valor. Portanto, o valor dos dados. Além do volume, da velocidade, da variedade e da veracidade, temos o valor. E o valor dos dados hoje em dia eu atrever-me a dizer, os dados não têm valor. Porquê? Porque dependendo daquilo que nós queremos trabalhar com esses dados, assim será o valor que lhes atribuímos. Não é? Para mim, pode ser muito importante um determinado valor, mas para outra pessoa, esses dados podem não ter valor nenhum e outros dados completamente diferentes podem ter um valor incalculável. Portanto, imaginemos, quando nós andamos aqui nas redes sociais, às vezes a navegar, e aparecem aqueles anúncios automáticos das lojas tipo Wish e por aí fora, nós clicamos num produto que nos interessa. Imaginemos, eu quero comprar uma bicicleta de spinning, ando a pensar nisso, e quando me aparecem anúncios eu clico nos links das bicicletas de spinning. O Big Data faz essa análise automaticamente e cada vez mais eu vou recebendo maior variedade de ofertas de bicicletas de spinning. Isto é automático. Isto para mim tem valor. Mas para a minha vizinha do lado, provavelmente, que gosta de andar sempre com roupas diferentes, provavelmente clica em anúncios de roupas na internet e vão-lhe oferecendo marcas diferentes, modelos diferentes, etc. Uma pessoa que se preocupe mais com alimentação saudável, provavelmente clica em links de alimentação saudável e o valor para ele é totalmente diferente do que é a bicicleta de spinning para mim ou a roupa da minha vizinha. Então o valor é aquele que nós, utilizadores, ou nós, empresas, ou big empresas, grandes empresas, têm para lhes atribuir. E esses são os 5 Vs quando falamos em Big Data: volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Portanto, esses são os 5 Vs. Então, mas costuma-se dizer que a informação é poder. Ok, mas não é só poder. Porquê? Porque também é património. Se vocês virem, hoje em dia, algumas das empresas mais ricas do mundo, o seu património são só dados. Não têm mais nada. A Google, a Facebook, o Twitter, só têm, o património deles são dados.
Porque se não tiverem dados, eles não valem nada, valem zero. Se nós todos deixarmos de partilhar coisas no Facebook, o Facebook vale zero. Se nós deixarmos de partilhar coisas no Twitter, o Twitter vale zero. Se nós deixarmos de usar o motor de busca da Google e passarmos a usar o DuckDuckGo, por exemplo, o Google passa a valer zero. Portanto, isto é importante reter, que nós, consumidores, também temos esse valor na nossa mão. E as empresas valem enquanto nós as utilizarmos, porque já houve gigantes antes disto. Havia o MySpace, que era gigante, havia uma coisa de fotografias que eu já nem me lembro o nome daquilo, mas que foi assim também um boom que era gigante. No Brasil há o Orkut, que é assim uma coisa também gigantesca. Portanto, o valor dos dados do Big Data é enquanto nós os utilizarmos. A partir do momento de deixarmos de utilizar, não tem qualquer valor. Portanto, é isso que assusta o Facebook, o Google e o Twitter, principalmente, que são os três maiores. Assusta-lhes é perderem utilizadores. Então eles estão sempre a tentar viciar as pessoas na utilização dos seus recursos. E nomeadamente, hoje em dia, a própria Apple também já faz isso, obriga, e a Microsoft também, cada vez mais obrigam as pessoas a fazer logins e a colocar números de telefone para verificações de segurança e a colocar segundos e-mails. Para quê? Para fidelizar cada vez mais as pessoas às suas plataformas. Então, soluções de Big Data. Além dos grandes, do Big Data lidar com os volumes extremamente grandes de dados, há soluções que precisam de trabalhar o quê? Têm que trabalhar a distribuição do processamento e também a elasticidade do processamento e a forma elástica como podem processar os dados. Isto significa o quê? Suportar aplicações que crescem muito grande, de forma muito grande, mas em pouco tempo. Isto é a elasticidade. O problema é que as bases de dados tradicionais, normalmente aquelas que trabalham em modelos relacionais, como o MySQL, o PostgreSQL, a Oracle ou o próprio SQL, cada vez são menos adequados a estes requisitos e não são tão flexíveis. O Lucni estava a perguntar para que é que serve o Big Data. Serve para gerir todos os dados que nós mandamos e trocamos a nível do web hoje em dia. Sejamos nós utilizadores humanos ou utilizadores automáticos enquanto máquinas, Lucni. Faz essa gestão e esse armazenamento. Está bem? É para isso que serve. Então, as bases de dados relacionais normalmente baseiam-se em quatro pilares, que têm a ver com a consistência, o isolamento, a durabilidade e a fiabilidade. Esta combinação vai acabar por ser pouco elástica para aquilo que é a necessidade dos dados hoje em dia e do crescimento exponencial dos dados. O que é que podemos destacar aqui? Bancos de dados ou bases de dados que já não são da categoria SQL, que é o Standard Query Language. Bases de dados NoSQL. O que é que isto significa? São mais flexíveis e são otimizados para trabalhar com processamentos paralelos, vários data centers em simultâneo. E nesta categoria temos o Cassandra, o MongoDB, o HBase, o CouchDB e o Redis. Estas 5 aplicações são bases de dados especificamente criadas para trabalhar com Big Data. Eu vou aqui abrir algumas páginas. Esta é a página do Cassandra, que funciona com servidores web Apache,
e se depois quiserem consultar, tem aqui cassandra.apache.org, não vou esticar muito a falar disto. Tem também o MongoDB, que é a base de dados que também tem aqui as explicações de onde é que trabalham, com que softwares trabalham, etc. O HBase, que também é da Apache, mas é um modelo diferente de trabalho com dados, portanto são dois da Apache. O CouchDB, que também é da Apache, portanto a Apache neste momento tem várias soluções. Este CouchDB trabalha cada vez mais com mobile e com HTTP e JSON, que são linguagens preparadas para trabalhar muito em termos de mobile. E, por último, o Redis, que é outro tipo de bases de dados que não são SQL, bases de dados NoSQL. Portanto, se quiserem depois procurar estes 5 nomes, procurem, explorem um bocadinho e vão ver ao que eles se dedicam. Depois temos ainda uma outra plataforma, que eu vou aqui também abrir, também da Apache, que é o Hadoop. O Hadoop é uma plataforma open source, uma plataforma também como o Linux, do qual falei na segunda-feira, e que faz análise de volumes de grandes dados. Ou seja, enquanto aqueles que eu referi agora atrás, o HBase, o MongoDB, o Cassandra, o Redis e o CouchDB, são elas próprias sistemas de bases de dados, de acumular dados. O Hadoop serve para analisar grandes volumes de dados, sejam eles em bases de dados estruturadas ou não estruturadas. Também é mantido pela Apache Foundation, que é o principal motor web por trás das páginas a nível mundial, o servidor web, mas tem a participação de outras empresas como a Yahoo, a Google, a IBM, a Facebook, a Lenovo, a ASUS. Todas essas empresas trabalham com o Hadoop em parceria. Isto apareceu mais ou menos em 2003, por causa da Google. A Google criou uma maneira de programar que distribui o processamento entre vários computadores. Para quê? Para que a busca seja mais rápida e que não seja necessário servidores tão poderosos. Então esta tecnologia, que se chama MapReduce, ou seja, reduzir o mapa, foi apresentado com o Google File System em 2003. Este sistema, que é um sistema de arquivos da Google, como não conseguia tratar os dados e analisar os dados de forma independente, desenvolveu em parceria a Google com a Hadoop, com a Apache, o tal Hadoop. Depois juntaram-se a Yahoo, Facebook e a IBM e outras empresas mais tarde que ajudaram a desenvolver este Hadoop para ser uma solução adequada a Big Data. Então, porquê é que é adequada a Big Data? Porque é open source. Se é open source, pode ser modificado e customizado sem necessidade de adquirir licenças pagas. Pode ser também modificado em colaboração de rede por vários programadores. Depois proporciona a economia, porque as licenças não são pagas e porque suporta hardware normal, não sendo necessário nenhum tipo de servidor caro. Portanto, qualquer computador pode trabalhar com o Hadoop. É escalável e escalável quer dizer o quê? Cresce com facilidade e pode ser usado com bases de dados NoSQL daquelas que já falámos, sendo que a Apache Foundation recomenda o HBase, que é um produto deles também, como é óbvio, para trabalhar com o Hadoop, porque diz que é o que tem maior compatibilidade.
Aqui temos um colega com o nome Eti, que eu não sei quem é, mas pronto, tem esse nick. O objetivo da Big Data é utilizar essas ferramentas para analisar informações. Exatamente, é isto que está, o Hadoop, o que está no vosso ecrã, é precisamente o que tem esse objetivo. Como é que é feito o processamento de dados? O processamento de dados é feito através deste processo que aqui está, Lucni. Eu vou voltar um bocadinho atrás aqui o vídeo, e que é mesmo isto. Então, temos os cinco Vs, o volume, a velocidade, a variedade, a veracidade e o valor. Estes são os 5 Vs. É a forma como são... Ok, Paulo, obrigado. É a forma como são abordados os dados. Depois, a análise convencional. Vão entrando de cada vez, cada tipo de dados não é compatível com Big Data. Big Data faz o quê? Vai tornar o funil maior, vai receber muita multiplicidade de dados em simultâneo, vai tratá-los através de ferramentas como o Hadoop, que é o que estas rodas dentadas simbolizam, e vai, no final, dividi-los, mandá-los em output, dividindo-os em várias bases de dados no SQL. Se repararem, então aqui 5 tipos de bases de dados, e se repararem, quando eu falei ainda há bocado, falei em HBase, MongoDB, Cassandra, Redis e Couch. Precisamente 5 tipos de bases de dados, que é o que está aqui simbolizado nestes 5 cilindros de bases de dados. Então, temos, para finalizar, não podemos considerar o Big Data perfeito, obviamente que não. Não há nada perfeito em termos de análise de dados nem de gestão de dados, mas cada vez é mais perfeito. Passo aqui a redundância, se quiserem assim. O Big Data reflete cenários reais, cada vez mais há volumes de dados gigantescos e a abordagem tem que ser capaz de aproveitar esses dados ao máximo, rentabilizá-los ao máximo. Em 2012, por exemplo, a IBM divulgou que, de acordo com estimativas e estudos que fez, 90% dos dados disponíveis em todo o mundo foram gerados apenas em 2 anos. Portanto, isto é uma coisa perfeitamente assustadora se pensarmos na história da humanidade, não é? Ou seja, de 2010 a 2012, 90% dos dados disponíveis no mundo foram gerados nesses 2 anos. Isto é um estudo de 2012, obviamente. Provavelmente já haverão estudos mais recentes, mas até 2015 previa-se que o volume iria aumentar pelo menos 2 vezes em relação àquilo que era em 2012. Portanto, se previa que nos 3 anos a seguir a 2012 iria aumentar 2 vezes, se nós fizermos esse cálculo, uma vez que já passaram mais 5 anos, provavelmente já aumentaram mais 4 vezes e meia, se formos no mesmo grau de crescimento, que eu não acredito que tenha sido muito maior, muito mais exponencial e muito menos plano do que muito menos linear do que aquilo que estamos aqui a falar. Como é que identificamos os dados valiosos que passam na empresa? Depende, Luke, é aquilo que eu disse ainda há bocado. Para mim pode ser valioso uma coisa, para o Carlos pode ser outra, para o Lucni pode ser outra, para o Paulo pode ser outra, para o Paulino pode ser outra. Portanto, aqui cada um atribui o valor ao seu tipo de dados, não é? Imagine, eu sou empresário de jogadores de futebol. O valor para mim é aquilo que os jogadores de futebol fazem, o número de passos, o número de golos, os remates, se defendem bem, se atacam bem, se correm muito, se correm pouco. Isto é valioso para um empresário, um treinador, etc.
eu sou informático. Para mim, o que tem valor são dados que tenham a ver com informática, programação, tráfego de redes, segurança, etc. Os bancos, o que lhes interessa são as transações. As lojas online, o que lhes interessa, se calhar, é perceber o que é que as pessoas andam a comprar, o que é que preferem, onde é que vão mais, onde é que vão menos, se compram mais de noite, de dia, no verão, no inverno. Tudo isto são os dados valiosos. Cada empresa depois sabe o que é valioso, e pronto. Sim, Paulino, é verdade, mais ou menos a dobra em cada 2 anos, sendo que eu não acredito que neste momento seja maior o crescimento do que só dobrar em 2 anos. Eu acredito que se calhar já estamos quase perto do triplicar a cada 2 anos. Portanto, o volume de dados cada vez é maior. E pronto, era isto que eu tinha para vos trazer sobre o Big Data. Lucni, em que situações fornecemos dados digitais sem perceber? Sempre. Desde que tenha qualquer coisa ligada à internet, está a fornecer dados. O seu telemóvel, o seu tablet, a sua televisão Smart TV, a sua Bimbi, etc. Portanto, tudo isso está a fornecer dados. Uma pergunta. Sim, diga, Paulo. O Big Data se pode dizer que é uma tecnologia de como se processa informação e se armazena, certo? Exatamente. Porque as bases de dados, Big Data não são propriamente as bases de dados. Não, Big Data é tudo. Senão é a tecnologia que utiliza para como armazenar informação, que é diferente à tecnologia de SQL, a diferente base de dados SQL, que é mais estruturada, certo? É isso mesmo. É a tecnologia que trabalha tudo o que não é estruturado. Exatamente. Tudo o que é estruturado está do lado do SQL. Tudo o que não é estruturado está do lado do Big Data. Correto. Tá? Tá bom. Obrigado. Obrigado eu. Ora, Lucni, quais são os recursos e fontes de dados utilizados pela Google e Facebook, por exemplo, para oferecer anúncios personalizados e conteúdos relevantes? Os recursos provavelmente são a forma como as pessoas interagem com a rede, não é? As fontes de dados são os seus cliques. Se o Lucni clicar, não sei se é do Benfica, do Sporting ou do Porto, mas se clicar mais vezes na página de um destes clubes, provavelmente vão aparecer mais coisas relacionadas com estes clubes. Se clicar mais vezes no Miguel Oliveira, das motas, se calhar vai-lhe aparecer mais coisas ligadas com as motas. Se ligar mais em raparigas jeitosas, se calhar vai-lhe aparecer mais coisas de raparigas jeitosas. Portanto, aqui tem a ver um bocadinho com a utilização que nós fazemos da nossa rede. Eles aprendem, o algoritmo é automático e aparece. Exatamente, Luís, aparece de acordo com as nossas pesquisas, cada vez mais. O algoritmo aprende de forma automática e depois apresenta-nos às vezes coisas dentro daquilo que nós gostamos, sugerindo. Eu gosto muito de música, estou constantemente a receber anúncios dentro dos estilos de música que eu gosto, dos novos discos dos artistas que podem ser daquele estilo de música que eu gosto. Portanto, e às vezes descubro coisas bastante boas, novas, para mim, boas, como é óbvio, por causa desses anúncios. O próprio YouTube faz isso. Eu hoje de manhã tive um furo entre aulas, estava a ouvir um rock mais psicadélico e mais progressivo, quase voltado ali ao jazz de fusão. Acabou a primeira música e o YouTube sugeriu-me logo mais 10 bandas do mesmo género que eu podia ouvir daquele estilo de música. Portanto, ele aprendeu logo que eu gostava daquilo, sugeriu-me logo potenciais bandas para eu ouvir. E isso é feito de forma automática, porque os algoritmos estão criados de forma automática e é isso que é perigoso, que é eles aprenderem de forma automática e depois controlarem os nossos dados sem haver fiscalização. É por isso que surgem os regulamentos de proteção de dados e por aí fora, para tentar depois proteger-nos. Só é Big Data quando não são estruturados. Exatamente, Diogo, é isso mesmo.
Para me ouvir? Sim, sim. Uma pergunta, mas Diga, Carlos. nessa situação, não é um pouco como invasão de privacidade? Como o senhor já disse, por exemplo, está a ouvir uma música no YouTube ou qualquer outro website e vamos dizer que não está interessado, só está a ouvir um tipo de música, mas não está interessado nesta música normalmente, tá? E daqui eles estão a ouvir o que está a ouvir e começam a mandar dados ou mandar informação sobre este tipo de música, ou filme, ou qualquer outra coisa. É mesmo isso, Carlos, é mesmo invasão de privacidade. E nós somos invadidos, entre aspas, quase sem dar por isso, não é? Pronto, mas é assim, quando criamos uma conta numa determinada plataforma, nós aceitamos lá as condições, mas nunca lemos, não é? Porque aquilo, e lá nas condições, isso está lá tudo dito. Nós é que não lemos, são as letrinhas pequeninas, não é? Mas pronto, não temos hipótese. Exatamente, é o que o David diz, concordamos com isso nos termos de utilização. Se queremos ter Facebook, concordamos com os termos de utilização do Facebook. Se queremos ter Instagram, concordamos com os termos de utilização do Instagram. Se queremos ter o YouTube, concordamos com os termos de utilização do YouTube. E a partir do momento que concordamos com isso, estamos nas mãos deles, não há nada a dizer. É o preço a pagar, como diz o Nuno, para ter vídeos de borla, filmes de borla, etc, etc, etc. Pronto, não há muito mais a fazer, não é? Eu tenho o meu canal de YouTube onde publico vídeos de informática. O preço a pagar para ter uma plataforma onde os meus alunos podem ver os meus vídeos é aceitar as condições deles. Se eu não aceitar, não publico. Portanto, estou tramado, como se costuma dizer, não é? É isso, Carlos? Sim, senhor. Lucni, como é que podemos definir Big Data e Analytics? Como é que pode influenciar a tomada de decisão de um gestor? Voltamos sempre ao mesmo, Lucni. Tem a ver com o seu propósito. Tem a ver com o seu objetivo. Obviamente, se uma pessoa vai tomar uma decisão de gestão e tem ali uma ferramenta de análise que lhe diz, imagine, eu vou comprar... vamos pegar aqui no nosso antigo Ministro da Defesa, vou comprar submarinos, não é? E tenho aqui uma ferramenta de análise que me diz assim, não compres submarinos porque a gente não tem mar, não é? O nosso país não tem mar, o nosso país fica aqui numa cordilheira de montanhas e não tem mar, portanto não compres submarinos. O meu programa de análise está-me a dizer se calhar isto faz sentido, não é? A gente não tem mar, vou comprar submarinos para quê? Se calhar vou comprar tratores ou jipes, não é? Portanto, é nesse aspecto que as ferramentas de Big Data e de análise podem influenciar as tomadas de decisão de um gestor. Mas são isto sempre, obviamente que não é só aplicado no caso do submarino e do mar e do jipe e da terra, mas... imagine bilhões de dados. Ele consegue filtrar as diferentes vertentes e os bilhões de dados. É mesmo isso. o Paulinho Portas, pois isso aí já é outra questão, né? não vamos mais longe, como se costuma dizer. Na mesma sugestão que o Sim, colega sim. Luque postou aí, por exemplo, uma coisa que devemos todos ser familiar com isso foi a eleição de 2016 nos Estados Unidos, que muitas pessoas estavam a dizer que eles foram influenciados, tinha o Facebook, YouTube e outras redes sociais influenciaram os votos de muitos cidadãos. É verdade, é verdade. Isso para mim é uma situação que eu acho que a Big Data não devia estar no meio, não devia entrar numa decisão tão grande como isso. Mas hoje em dia não podemos controlar, não podemos afastar disso, não? Mas aí é a má utilização dos dados. Não foi o programa
que fez isso, mas foi a decisão do ser humano que aproveitou isso para depois fazer uma má utilização desses dados. Exato, exato. É por isso para mim a preocupação é sempre temos que ter na ideia que está um humano detrás do computador e as intenções das pessoas não são sempre boas. O que me preocupa, Carlos, se me permite interrompê-lo, o que me preocupa não é o Big Data, o que me preocupa é a natureza humana. Exatamente o que eu ia dizer. A natureza humana é que me preocupa. Aliás, nós não precisaríamos de proteções nenhumas, nem de antivírus, nem de coisíssima nenhuma, se não fosse a natureza humana que está sempre pronta para fazer mal, não é? Porque se nós utilizássemos todos os computadores de forma benigna, não havia necessidade de proteções, nem de leis, nem de regulamentações. O problema é que nós, os seres humanos, quando digo nós, não somos nós os 26 que estamos aqui, não é? Mas nós, os seres humanos, estamos sempre a pensar numa maneira de enganar o outro, não é? Para ter um proveitozinho. Pronto, e é isso que realmente depois pode tornar proporções assustadoras quando as coisas caem nas mãos erradas, não é? Que foi o caso das eleições americanas, que muito bem falou. A informação caiu nas mãos de um lunático e esse lunático depois ganhou as eleições à conta disso, não é? Portanto, e ele é um grande utilizador do Twitter. Ele está sempre no Twitter a mandar muitas informações. É um manipulador, não é? Exato. É isso que é a minha grande preocupação, sempre, porque eu sempre tenho grande interesse na tecnologia, estou sempre a seguir o crescimento da tecnologia cada vez mais grande, mas sempre estou a pensar qual é pode ser o mal disto tudo. Claro. É como isso aí, com a situação, como estamos a falar agora de Big Data e tudo, e como o professor disse, se cair nas mãos mal, como uma pessoa pode manipular isso para causar dados imensuráveis? Aqui só quem faz isso, como diz muito bem ali o Carlos, são as empresas grandes e as organizações grandes, porque não sou eu, nem o Carlos, nem o outro Carlos, nem o Paulo, nem o Paulinho que vamos ter benefício disso diretamente, não é? Só as grandes empresas é que conseguem trabalhar isso, que têm plataformas gigantes para tratar dessas coisas. Aqui o Paulinho pergunta-me as tecnologias são todas. Hoje em dia todas são envolvidas no Big Data, desde a programação às tais bases de dados não estruturadas, e depois toda a tecnologia do suporte físico que está por trás da rede física, dos grandes servidores, dos backbones, etc. Tudo isso está envolvido no Big Data. Portanto, hoje em dia, quando nos ligamos à internet, estamos a ser observados. Não é à toa que se calhar isto se chama Big Data, o Orwell, em 1984, escreveu do Big Brother, não é? O Big Brother que estava sempre a observar. Aqui é a mesma coisa. O Big Data também é um Big Brother que nos está sempre a observar e a guardar aquilo que nós fazemos online. Eu costumo dizer, a única forma de estarmos seguros é não nos ligarmos a nada. Nem ter telefone, não ter telemóvel, não ter eletrodomésticos inteligentes, não ter computador, não ter tablet e estar desligado, provavelmente viver lá no meio do campo e pronto, é a forma de estarmos seguros desta rapaziada. É isso mesmo, é out of the grid, é fora da grelha, né? Fora da Matrix, como se costuma dizer, é a única maneira de estarmos. A partir do momento que nos ligamos, estamos sempre a ser vigiados. Não queiram, não tenham ilusões. Pronto, nem assim do Nuno, isso já vai um bocadinho para a teoria da conspiração, não é? Pronto, já não estão lá os satélites lá em cima, mas eu estou convencido que ninguém me quer filmar de satélite. Passou um tipo desinteressante para esses gajos, acho eu. Há de haver outros focos mais interessantes.
Eu penso que todo está orientado a marketing. Exatamente. Publicidade. Chama-se o marketing agressivo. É um marketing agressivo. Mas pronto, o Big Data é mesmo isto. Não tenho assim muito mais a acrescentar. Agora podíamos estar aqui a noite toda a falar do que é que nos pode ser melhor ou pior, mas vamos sempre entrar numa espiral. Iríamos para o outro lado. O Vasco fala ali do capitalismo. Sim, obviamente que sim, isto é tudo para obter lucro. Portanto, se é para obter lucro, é capitalismo. Não tenhamos ilusões, porque vivemos numa sociedade capitalista, pelo menos a nossa sociedade ocidental. Não tenhamos ilusões. Até a China, que há quem diga que é comunista coisa nenhuma, não é? É um capitalismo de Estado, mas de comunista tem pouco. Portanto, tem lá a bandeira vermelha, que podia ser a bandeira do Benfica ou do Benfica de Castelo Branco, que era vermelha na mesma, mas aquilo é um capitalismo de Estado e não tínhamos ilusões. Como é que se diferencia o Big Data da mineração? A mineração faz parte do Big Data, Lucmi. Portanto, não se diferencia. É um dos aspectos que está no Big Data, é minerarem os nossos dados, é perceberem o que é que nós fazemos. Portanto, é isso que está envolvido. Não sei se tem mais alguma questão. Não. Só tinha mais uma pergunta só. Diga, Carlos, diga. Quando as pessoas digam que estão a fazer Bitcoin mining ou data mining, isso tem relação com Big Data? Porque eu sei que tem. Como assim? Mas especificamente económico. Especificamente de forma económica. O que isso está a fazer normalmente é uma espécie de esquema em pirâmide. Está a plantar para depois ir colher mais à frente. E a pessoa que está ali é uma interface, é como disse o Vasco, é uma ponte, exatamente. É uma interface de ligação. Imagine, eu tenho Bitcoin, o Carlos tem Bitcoin, o Paulo tem Bitcoin, o Paulinho tem Bitcoin, e todos nós fazemos interface entre nós e vamos fazendo a Bitcoin crescer. Portanto, é um bocado um esquema em pirâmide, se quisermos pensar assim. É como ceder a quem gera o Bitcoin uma forma da Bitcoin estar a crescer, pronto, a ser multiplicada. Tá bom, possível. Fernando. Sim? Uma questão. Diga, Paulo. Tú puedes hacer un webinar de IPv6, pero un poquito más profundo, porque IPv6 no es tan uno puede tener a dificultades de semellarlo con IPv4, pero no tiene nada que ver. Não tem mesmo nada a ver. Não tem nada a ver. Eu já fiz aqui há tempos, fiz um de IPv6, mas eu penso que vocês ainda não deviam estar a frequentar o curso e se calhar já não está no campus. Sim, tenho todo o gosto em fazer, eu vou tomar aqui nota. Eu penso que ainda não fiz o mapa para dezembro. Se eu não tiver feito ainda o mapa para dezembro, eu ponho aqui o IPv6 em dezembro. Sim, porque aí o multicast funciona de maneira diferente. Sim, ou é uma IP diferente. Sim, tudo é diferente. Tudo é diferente. E se basa o IPv6, a distribuição do IP dos é completamente diferente porque nem sequer tem máscaras de subrede. Não, a empresa entrega como uma espécie de máscara as primeiras 48 bits, 32 bits, dependendo. E depois se faz o outro, como se chama? Outra numeração, o traço completo. Sim. Então é diferente. Posso fazer, sim senhor, em dezembro falamos um bocadinho de IPv6. Tá bom. Tá bom? Ok, obrigado. Então, agora, se me permitem, eu tenho que desligar porque vou dar uma aula daqui a 10 minutos, está bem? Ainda tenho que falar aqui com o Duarte um bocadinho no Skype para lhe esclarecer uma dúvida de outra coisa,
e depois vou dar mais uma aula. Está bem? Tá bom. Ok. Um grande abraço. Muito obrigado Então por vá. terem vindo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Boa noite, saúde obrigado. a todos. Boa noite, muito obrigado.